Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 31 de julho de 2012. Estamos juntos há 170 dias lendo a Bíblia. E hoje vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu grande companheiro e auxiliar Timóteo, quando já liberto da prisão de Roma, aquela na qual Paulo está quando termina a narrativa do livro de Atos. Já liberto desta prisão, Paulo empreende aquilo que chamamos de quarta viagem missionária. Viagem que não está narrada na Bíblia, mas que podemos deduzir que aconteceu e até mesmo traçar partes do seu itinerário em função das evidências que nos são deixadas nas cartas que foram escritas depois disso, notadamente 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, cartas que chamamos de cartas pastorais, tendo em vista que foram escritas a indivíduos que Paulo designou para pastorear em algumas comunidades locais, e são cartas que nos ajudam muito a entender o plano do apóstolo Paulo, o ideal bíblico e apostólico para a vida da igreja, porque elas refletem uma época já posterior no trabalho missionário de Paulo, onde as igrejas já estavam organizadas e elas trazem ensinamentos a respeito do funcionamento de uma igreja organizada. São particularmente úteis e sem nenhum paralelo no Novo Testamento, estas três epístolas. No primeiro capítulo, Paulo nos diz então que tinha deixado Timóteo na cidade de Éfeso e tinha partido para a Macedônia, possivelmente para Filipos. Isso encontra grande paralelo com as declarações de Paulo em Colossenses, em Filemão, melhor dizendo, e Filipenses, onde Paulo sugere que deveria ir a Colossos e desejava voltar a Filipos. E como, supondo isso razoavelmente, logicamente, podemos deduzir, Paulo então deixa Timóteo em Éfeso, vai para Filipos e de lá escreve esta carta encorajando o pastor. O dever do pastor, vimos ontem, combater a heresia, na primeira parte do capítulo 1. Um possível ensinamento dessa heresia que estava crescendo lá em Éfeso era que a lei de Israel não era valiosa. E a partir do verso 8 do capítulo 1, Paulo combate esse engano. Uma possível tentação para Timóteo é que ele se acovardasse e não quisesse comprar a briga. Mas Paulo fala, não, Timóteo, você faça o que tem que ser feito. Se você se sente jovem, incapaz, indigno, lembre-se, eu sou o mais indigno dos pecadores porque eu persegui a igreja. Eu persegui muita gente que cria no Salvador que hoje eu anuncio e que é o meu Salvador. E se você estiver tentado a se sentir indigno ou incapaz, lembre-se que é só pela graça que nós somos chamados a esse ministério e Deus me chamou para isso e chamou você também. Então, Timóteo, eu estou te encarregando desse dever. Paulo diz a partir do verso 18. Combate, firmado nas profecias que foram feitas a teu respeito, o bom combate. Mantenha a fé e a boa consciência, porque tem gente que está apostatando. Paulo, depois de incentivar Timóteo, já no capítulo 2, que é o nosso assunto de hoje, entra imediatamente na discussão do culto público, de como as coisas devem acontecer na igreja quando a igreja se reúne. E ele imediatamente já nos dá uma pista de qual era o outro ponto que a heresia que crescia lá em Éfeso buscava levantar. Uma atitude negativa com relação à oração. Mas Paulo diz assim, eu exorto que vocês usem a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Tudo isso aqui é sinônimo de oração. E Paulo então diz, orem. E ele começa a falar a respeito de alguns motivos pelos quais devemos orar. Em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com piedade, com respeito. E Paulo diz claramente aqui que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, orar. Orar por todo tipo de homem, por reis, por pessoas da autoridade, pela nossa vida, para que a nossa vida seja tranquila, para que a gente viva com piedade, com respeito. O assunto aqui é oração. Mas Paulo também insistiu para que a igreja orasse em favor de todos os tipos de homens, porque Deus tem seus eleitos espalhados por todas as classes sociais. E é nesse sentido que esse verso que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, deve ser interpretado. Se Deus de fato quisesse que todas as pessoas fossem redimidas por toda a eternidade, qual seria o sentido de Jesus Cristo tanto nos advertir sobre o inferno,
qual seria a razão pela qual nós seríamos tão claramente advertidos na Bíblia que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, porque Ele não a usaria em direção a todos. Então, fica claro isso. E então, no verso 8, Paulo retoma o tema da oração e deixa claro, assim, que o assunto dos versos 1 a 7 é mesmo a oração. Ele diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Não é só para orar por todo tipo de gente, mas é para orar em todo lugar. E levantando mãos santas é a ideia da postura como as pessoas costumavam orar naquela época. Sem ira, sem animosidade, é a ideia de que a oração não seja um motivo de discórdia, mas que, incentivados pela palavra do apóstolo, todos orem. Da mesma sorte, diz Paulo no verso 9, as mulheres se vistam de maneira decente. Não ostentem um vestuário repleto de ouro, pérolas, joias, um vestuário dispendioso, muito caro, mas como é próprio das mulheres santas, que se vistam com boas obras. Aqui também nós começamos a ver um outro problema que estava surgindo ali na igreja de Éfeso. Além de contrários à lei de Israel, além de depreciarem o valor da oração, o culto estava começando a virar quase que um desfile de moda. Paulo combate isso. Mais um problema surge no verso 11. A ideia semelhante ao que aconteceu em Corinto, quando as mulheres começaram a querer orar sem usar o véu, sem se submeter à liderança masculina. Quem sabe entendendo mal a liberdade cristã e o tratamento igualitário que Jesus deu a homens e mulheres, aquelas mulheres em Éfeso começaram a achar que tinham a mesma função, o mesmo papel, a mesma autoridade dos homens. Parece-nos que os falsos mestres de Éfeso foram particularmente bem-sucedidos ao começar a enganar as mulheres. E isso fica claro quando você lê 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, onde Paulo diz assim: entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Parece que grande parte da desordem ali na igreja de Éfeso foi quando mulheres, dando ouvidos a essas falsas doutrinas dos falsos mestres, começaram a perverter a ordem e se colocar numa posição de autoridade que não lhes pertencem na ordem da criação. Paulo combate isso. Não é, sem dúvida alguma, um critério absoluto. Faz parte do papel das mulheres a educação dos filhos, a educação das crianças. Nós temos isso até mesmo em nossa igreja. Mas você, examinando a história da nossa igreja, e eu só posso falar aqui no caso dos anos em que ali estou, eu posso lhe assegurar que em momento algum você viu alguma irmã, por mais piedosa, gentil e valorosa que seja, e nós temos muitas delas em nossa igreja, graças a Deus por isso, ocupando o púlpito para ensinar a homens, porque essa é uma subversão da ordem que o próprio Deus estabeleceu quando criou os seres humanos. Então, o apóstolo Paulo quer colocar as coisas no seu devido lugar. E para ilustrar o caso mais concreto aqui de Éfeso, onde as mulheres foram enganadas primeiro, foram seduzidas primeiro, o apóstolo Paulo lembra que lá no Jardim do Éden, a primeira a ser iludida foi Eva. É fato. Paulo não quer dizer que a culpa é só de Eva, não, porque há ocasiões no Novo Testamento em que ele deixa bem claro que a culpa foi de Adão. Capítulo 5 de Romanos, a partir do verso 12, isso fica muito claro. Mas aqui, para ilustrar o seu argumento, Paulo diz que as mulheres têm que aprender em paz, têm que se submeter, não é hora delas ensinarem, é hora dos homens exercerem a sua autoridade e, de fato, assumirem o ensino na igreja. Ele cita o exemplo do que aconteceu no Jardim do Éden para ilustrar o perigo que estavam correndo se as coisas continuassem dessa maneira. Mas e a mulher então faz o quê? E o apóstolo Paulo no capítulo 2, verso 15 diz que a mulher vai ser preservada, vai ser salva, é o original grego, através da sua missão de mãe. Isso não quer dizer que toda mulher que tiver filhos vai para o céu. Isso não quer dizer, nem mesmo, porque o contexto não permite, que a salvação das mulheres veio através de um salvador, um mediador que foi gerado de um ventre de uma mulher, embora isso certamente seja verdade, mas quer dizer que cada um recebeu o seu papel do Senhor. E agora as mulheres precisavam receber e acatar com dignidade o papel que Deus concedeu a elas. E entre as muitas coisas dignas que o nosso Senhor deu à mulher, está a sublime tarefa, a sublime missão da maternidade.
assim como o homem precisa se encarregar de assumir a autoridade e a liderança na casa de Deus e dentro da família, a mulher também precisa se encarregar e com alegria assumir o seu papel. Não quer dizer também que a mulher que não tiver filhos está fadada a uma vida completamente fracassada. Não é nada disso. Mas o ponto central aqui é que cada um de nós devia se preocupar em compreender e em exercer o papel que Deus nos deu para exercer. E toda vez que esses papéis são trocados, há confusão. Esse é o ensino, portanto, desta carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, aqui no seu capítulo 2. De fato, é um ensino que deixa muita gente do século XXI, que costuma pensar com critérios contemporâneos, muito mais do que bíblicos, e guiar as suas opiniões muito mais pela cultura predominante do que pela palavra de Deus. Quem estiver nessa situação pode ter dificuldade para engolir algumas coisas aqui. Mas quem entende que tudo aquilo que Deus fez é bom, perfeito, maravilhoso, vai poder enxergar que o que estava acontecendo era: a oração não está no seu devido lugar. Graças a Deus na nossa igreja está. Amanhã teremos uma vigília para isso. Louvado seja o Senhor. Que a liderança dos homens não estava sendo exercida a contento. Graças a Deus na nossa igreja não é assim. Temos um conselho presente, uma junta diaconal ativa, que tem se desdobrado em nos socorrer, inclusive. Temos homens de valor na nossa comunidade. Louvado seja Deus. E como em Éfeso isso não estava acontecendo, havia uma subversão da cultura na igreja, de tal forma que as coisas não andavam como deveriam. Agradeço a Deus por nossa igreja, agradeço a Deus pela modéstia, pela decência com que as irmãs da igreja têm se vestido, e entendo que é hora de lembrar estas verdades, e é hora de lembrar que é assim que as coisas devem acontecer na casa do Senhor. A partir do capítulo 3, nós vamos ver agora o quanto Paulo fala sobre as características dos oficiais, presbíteros e diáconos, que devem viver na liderança na casa de Deus. E é o assunto que discutiremos amanhã. Por ora, a minha oração é que isso esteja despertando você para a compreensão de que tudo que acontece na igreja precisa ter um motivo bíblico por trás. Vamos ter eleição de pastor nesta semana, teremos reunião da junta diaconal, do conselho neste sábado, temos diversas coisas na igreja que são fruto de uma ordem que não é meramente tirada da cabeça de alguém, mas é tirada da palavra de Deus. Que assim, entendendo, você com alegria viva uma vida eclesiástica dinâmica, uma vida eclesiástica ativa, uma vida cheia de alegria por saber que Deus tem dirigido as coisas como acontecem na nossa amada IPCA. Vamos orar? Senhor, cumprindo o incentivo do apóstolo Paulo, oramos agora por nossas autoridades, por nosso país e por todas as pessoas, ó Deus, suplicando a Tua misericórdia sobre nós, de tal forma que tenhamos uma vida tranquila neste país, e de tal forma que o nome do Teu Filho seja glorificado com o nosso testemunho, que os Teus eleitos sejam alcançados. Suplicamos-Te pelos homens da nossa igreja, para que exerçam fielmente a sua missão, e também pelas amadas irmãs da nossa igreja, que em submissão ao Senhor e em submissão à liderança instituída pelo Senhor, assumam com alegria seus papéis e vivam para a Tua glória. Obrigado por irmãos e irmãs tão queridos e amados que temos na nossa igreja, e pedimos que a todos o Senhor preserve, de tal forma que a nossa prática eclesiástica, que o culto na nossa igreja, reflita aquilo que cremos, aquilo que aprendemos na Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.